gente! Bom dia! Nossa, live da madrugada, gente, eu achei que eu não fosse conseguir terminar de fazer tudo o que eu tinha que fazer para poder sentar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre educação positiva, tema de hoje autocontrole, porque olha que sexta-feira que começou animada. Tô aqui ó, no meu cappuccino. Desde as 4, gente. Vocês têm ideia? Eu sou uma pessoa que gosto muito de resolver minhas coisas de manhã. E como eu tinha muita coisa para resolver, nossa, eu mandei áudio pra mãe de paciente meu, mandei mensagem pra escola, é muita coisa, tudo antes de começar essa live. Também durmo cedo, tá, gente? Não sou essa pessoa que acorda às 4 para trabalhar e dorme à meia-noite. Não, eu durmo cedo. Ontem, eu nem sei que horas que eu fui dormir. Eu cheguei do trabalho e tomei banho, dormi um pouco. Não, primeiro eu dormi um pouco no sofá, depois eu tomei banho, depois eu voltei pro sofá. Só jantei porque meu marido fez sopa, porque provavelmente não teria jantado. É uma correria mesmo. Mas eu tava bem cansada, foi dia de gincana na escola, então muitas coisas que eu tinha que fazer acabou ficando pra hoje cedinho antes da nossa live da madrugada. Então já tá quase na hora da nossa live acabar e eu tô começando. Vou fazer de tudo pra conseguir falar tudo que a gente precisa sobre autocontrole. Mas se ficar faltando alguma coisinha, porque todo mundo sabe aqui, gente, que eu sou professora, então eu entro às 7 horas na escola. Então, se ficar faltando alguma coisinha, a gente marca uma outra live, autocontrole parte 2, pra não ter problema. Combinado? Você que tá aí acompanhando as nossas lives, assistindo, essa semana tá diferente, com bastante assunto sobre educação positiva, tá gostando, tá entendendo, tá colocando em prática? O pessoal que tá aqui de Rio Preto, me acompanhando, sabe que tem aí um evento presencial. Dia 29 de setembro, às 20 horas, vai estar acontecendo o meu workshop presencial gratuito. Então, se você é de São José do Rio Preto, se você é daqui da região, você vai conseguir participar. Esse workshop ele vai fazer com que você entenda um pouquinho mais sobre a disciplina positiva, encontre pessoas que também que estão a fim de trabalhar de uma forma mais respeitosa e mais eficaz com os seus filhos. E lembrando, gente, que disciplina positiva não é algo só para pai e para mãe, é para professor, para professora, pedagogo, todo mundo que está envolvido com a educação de crianças e adolescentes, babá, vovô, vovó, certo? Até as secretárias da escola devem aprender sobre disciplina positiva, porque você vai aprender como lidar de uma forma gentil, sendo firme, porque as crianças elas se ofendem com muita facilidade, os adolescentes também. Eles podem não ser firmes e eles podem não ser gentis com a gente, mas se a gente fala um pouquinho mais, não, tá pegando meu pé, não gosta de mim, me odeia. Então existem ferramentas que a gente pode utilizar, linguagem, né? A nossa linguagem, mudar a nossa linguagem, para que eles entendam, nós somos autoridade, né? E eles estão ali para estarem aprendendo conosco e nós aprendendo com eles. Então a ideia não é você ser permissiva, passiva, boazinha, nada disso. É você ser firme, é você ser gentil. E aí, a criança, o adolescente, ele vai escolher qual é a atitude que ele vai querer ter diante de você. Dá 100% certo logo no início? Não, é um trabalho a médio e longo prazo. Porém, você não vai estar ferindo as suas convicções e você também vai se sentir bem ao estar realizando isso. Porque como eu falei ontem, às vezes a gente começa a repetir comportamentos, ações, atitudes de coisas que fizeram conosco. Mesmo a gente sabendo que quando era conosco, não era legal. Mas por que a gente fazia? Porque a gente não tem ferramenta, né? Então a gente acaba fazendo porque fez conosco, deu certo e eu vou reproduzir isso
porque eu preciso manter um controle dentro da minha casa, manter um controle dentro da minha sala de aula, da minha escola. Então, a ideia da disciplina positiva é te dar ferramentas para que você consiga pensar como ser firme e gentil. Da noite pro dia isso não vai acontecer, nem em você, nem com o seu filho, os resultados. Você precisa se educar para depois você educar o outro dessa maneira. E ele vai achar meio estranho, porque vai ter momentos que você vai estar conseguindo ser, né, firme e gentil, mas vai ter momentos que às vezes você vai entrar no piloto automático. E é ali que você vai ter que pedir desculpa e falar assim: filho, não era assim que eu queria ter falado com você, me desculpa, e agora vamos de novo, volta a fita. Não dá pra passar uma borracha, né, voltar a fita, mas você reconhecer o seu erro e tentar novamente. A gente tem que pensar nisso, não é, né, fui lá, assisti uma live da Nathalie, anotei tudo e eu já vou estar 100% disciplina positiva. Não, assim como eu fui lá, fiz a minha certificação internacional e aprendi muita coisa, tem muitos livros, muita coisa, estou estudando bastante, fazendo lives. Eu sei se eu 100% disciplina positiva? Ainda não. Nós estamos em construção e a gente precisa se permitir, né, entender que a gente vai errar tentando acertar. Não é sobre ser perfeito, não é sobre ser filho perfeito, mãe perfeita, pai perfeito, professor perfeito. É sobre diminuir os danos que a gente pode causar nesse adolescente, nessa criança, quando ele for adulto, certo? Bom, então o tema da live de hoje é autocontrole, né? Então a disciplina positiva nos ensina a ter autocontrole. E esse autocontrole a gente deseja que as nossas crianças também tenham. Quem aqui, né, já viu a criança explodida na sala de aula de emoções, jogar estojo, o outro joga de volta, na hora que você vê tá tudo caindo, tudo despencando. A galera lá, meu Deus do céu, passa como assim, do nada, de repente virou aquela briga. Ou numa educação física, o amigo chuta a bola de jeito diferente, não vai pro pé do amigo, e aí ele já começa a brigar porque o cara não fez o passe certo. A gente está vivendo numa geração de crianças super intolerantes e super hipersensíveis. E como é que elas aprenderam a ser intolerantes e hipersensíveis? Conosco. Quando a gente é intolerante e hipersensível com a criança, ela está aprendendo a ser intolerante e hipersensível. Ah, então quer dizer que eu preciso aprender a ser, né, tolerante, a não ser hipersensível, para depois exigir que a minha criança seja tolerante e não seja hipersensível? A gente precisa aprender. Se por qualquer coisinha a gente já grita, porque qualquer coisinha a gente deixa de castigo, gente, não é coisinha. Eu sei que tem dias que é um negócio muito grande, mas mesmo grande, a gente tem que ter autocontrole. Nós somos referência para eles. Eles estão vendo nosso autocontrole. E como é que você vai falar sobre autocontrole ou exigir sobre autocontrole se você não tem autocontrole? Então, vou passar aqui para vocês 8 passos para nosso autocontrole. A gente tem sempre dicas, passos, ferramentas para vocês para ajudar. No começo, a gente fica meio engessadão, porque tá aprendendo. O negócio depois flui. Fica tranquilo, vai fluir. E vai ter dia que vai dar errado? Vai. Então, a primeira coisa para a gente ensinar a ter autocontrole é a gente também buscar ter esse autocontrole. Então, eu vou passar para vocês como a gente, adulto, né, cérebro desenvolvido, consegue ter esse autocontrole para que a criança depois pense em como ela pode ter autocontrole. Ela vai ter uma referência, um pensamento de autocontrole. Então, primeiro... Eita, peraí, esse é pra dizer que eu já tenho que estar acabando a live. E já organizando as coisas para vocês de casa. Mas calma, eu vou conseguir. São 8 passos pra gente falar sobre o autocontrole. Então, assumir, né? Assuma e você vai ter que validar o seu sentimento ali naquele momento. Você não vai culpar ninguém. Você não vai culpar o seu filho, né? Assuma o seu sentimento no momento. Então, por exemplo, você estava lá lavando a louça e você vai pedir para o seu filho guardar a louça para você. Você está cansada, você está fazendo a tarefa ali no final do dia, teve um monte de coisa acontecendo no seu trabalho
E aí essa criança vai, esse adolescente vai te ajudar. E ali ele derruba alguma coisa e quebra. Qual é o sentimento que vem? Gritar, falar que você não faz nada direito, que má vontade você tem de fazer, né? A gente pensa isso e a gente fala isso. Mas não é isso. Você ficou cansada de saber que você também ia ter que ajudar a limpar. Você não queria passar por mais essa atividade no dia. Você já está no seu limite de tarefas. É tudo isso que está acontecendo ali. Não é que você acha que o seu filho quis quebrar o copo ou que ele não faz nada direito. Porque ninguém quebra um copo porque quer. Mesmo que você esteja com má vontade de fazer, você está fazendo. Você acha que a pessoa que está fazendo que leva bronca? E ainda por cima dizer que não sabe fazer nada direito? Não. Então, nesse momento, você vai ter que assumir. Assuma que você está frustrado. Nossa, filho, ó, eu tô um pouco irritada. Eu vou dar uma afastada daqui, daqui a pouquinho eu volto, te ajudo a limpar. Ou então, filho, dá licença um pouquinho pra mamãe, que a mamãe vai terminar aqui de lavar a louça e eu te chamo depois pra você limpar. Porque agora eu tô fiquei cansada, irritada com isso. E eu não quero descontar isso em você, porque eu tô cansada. A criança vai entender que você conseguiu se segurar. Cara, quem é essa? Que antes ia VAP, ou aquele sermão de 200 folhas. Não. Certo? Ou você se afasta, ou pede pra criança se afastar. Porque a frustração, a raiva, são coisas que acontecem com todo mundo. E a gente não pode fazer as crianças acharem que nós somos inimigo delas. E elas, né, vão entender que quando elas ficarem irritadas, frustradas, respira, se afasta. Esse respirar, gente, não é só quantas vezes forem necessárias, ok? A criança vai ver você respirando naquele momento. Antes de falar, que às vezes nesse momento você está refletindo, poxa, eu tô cansada, quebrou um copo, fiquei irritada. Você está respirando, aí você se afasta, pede para a criança se afastar, e depois, ok? E vocês podem sentar para conversar sobre isso. Filho, eu percebi que você quebrou o copo e eu gostaria de saber o que aconteceu, escorregou da sua mão, ou você não estava com muita vontade de fazer essa atividade. Como é que a gente pode tentar pensar de um jeito que dê para você me ajudar? Então, assim, foi um acidente, eu entendo, ninguém quer quebrar um copo, mas você acha que você precisava de ter mais atenção? Como é que é o jeito de segurar? Então, assim, no final, então, respirar e se afastar, ou pedir para a criança se afastar, é muito importante, certo? Você pensar o que está acontecendo, por que vem aquela explosão de raiva. Terceira dica, então. Quarta dica, tem empatia sempre. Empatia com você, empatia com a criança. Nós somos pessoas adultas e a criança está em desenvolvimento. Elas não têm que fazer como nós fazemos, bem feito. Até porque a gente não faz tão bem feito assim, é porque não tem ninguém melhor que a gente para poder nos criticar. Porque vamos pensar entre uma relação de marido e mulher, a esposa que já faz mais tempo as tarefas domésticas, ela sempre quer que o marido faça igual a ela. E não é assim. Ou pode ser ao contrário, mas na maioria das vezes, né, as meninas são mais treinadas a fazer isso. Por questões sociais, mas a gente tem que treinar todo mundo, hein, gente? Menininho, menininha, limpar a casa, cuidar da casa. É o nosso ambiente, é o nosso lar. A gente tem que respeitar. Eu falo que todo mundo tem que morar sozinho pelo menos uma vez na vida, para entender que a roupa não vai para a máquina sozinha, né? Que a louça não vai para o armário sozinha. Então, isso é aprendido. Então, ter empatia é você pensar, a criança está aprendendo. E ela está cansada também. É o final do dia, igual o exemplo que eu dei. Ela está no final do dia. Se ela está no final do dia, também ela está cansada. Evitar ter o confronto,
no momento da tensão. Então é o que eu falei. Pensa por que você ficou com raiva. Depois você vai respirar fundo, você vai se afastar, você vai pensar, poxa, é uma criança, é um adolescente, está aprendendo, eu também estou aprendendo, né? Então tentar evitar confronto na hora da tensão. Ficar pondo o dedo, falar, escolher as suas palavras, tudo isso é muito importante para que você evite batalhas dentro da sua casa, guerras por poder, né? Então, evitar confronto no momento da tensão. E a criança vai aprender com você que se acontecer algum problema no dia a dia dela e ela ficar muito nervosa, ela não tem que partir para briga, ela não tem que partir para agressão verbal, ela não tem que partir para agressão psicológica. Ela simplesmente vai evitar o confronto. Vou ensinar meu filho a baixar a cabeça. Não. A se proteger emocionalmente, a se proteger fisicamente. Que nem eu trabalho na escola, às vezes um menino bate, outro bate, aquela briga. Mas quem começou foi ele, mas os dois estão errados. Aí os dois, né, vão para a diretoria, os dois vão ser disciplinados. Poxa, só que ele tivesse vindo, você ia descobrir o que aconteceu e a penalidade ia acontecer apenas com um que foi hipersensível, intolerante com determinadas coisas. E a gente escuta motivos assim muito simples que acontecem, que você fala assim, nossa, mas por que virou tudo isso? Porque eles não aprenderam a evitar o confronto no momento da tensão. Então as crianças precisam aprender e elas vão aprender conosco. Estimular uma rotina saudável e flexível vai te ajudar a ter autocontrole. Então você não precisa pedir para a criança fazer tudo na hora que você quer. Que o adolescente faça tudo aquilo na hora que você quer. Rotina saudável, flexível. Aquele dia tem uma festa de aniversário. A criança está pensando naquela festa de aniversário. Proponha coisas que ele consiga fazer com aquela euforia. Certo? Aquele dia você propôs para ele lavar a louça ou passar o aspirador na sala. E ele escolheu passar o aspirador. Você deu opção para ele fazer aquelas coisas. E também, na hora de pensar numa questão saudável, numa situação de ser flexível, justamente sentar com a família, listar as tarefas que devem ser feitas em casa, perguntar para essas pessoas o que cada um pode estar fazendo. Então eles vão ticar o que eles podem estar fazendo, o que eles se sentem bem fazendo. Tentar ver, existe um equilíbrio por idade, equilíbrio para todo mundo, não tem ninguém ali, né, fazendo mais que o outro, porque todo mundo mora nessa casa, todo mundo tem as suas outras obrigações, né? E aí, após isso que todo mundo escolheu, todos os dias estarem escolhendo coisas para estarem fazendo, então eles têm opções, certo? Não precisa ser todos os dias, todos os cômodos 100%, toda a louça guardada, toda a louça lavada. A gente precisa manter a casa organizada, arrumada, mas a casa sem bagunça, casa sem vida, não é? Acho que é o Cortella que fala isso. Então, é um ambiente gostoso de se viver, que outras pessoas podem chegar de surpresa e vocês não vão ficar loucos da vida. É importante a gente pensar nessa rotina de uma forma que fique saudável para todos. 7, evitar desgaste. Então, se a situação está desgastante, né, a briga está acontecendo, o que a gente pode fazer nesse momento? Filho, você não está me respeitando. Nesse momento você não está conversando comigo da forma que eu te ensinei, que é baixa voz, olho no olho, palavras agradáveis. Você pode pôr seus pontos de vista, mas você está nervoso. Então, espera um pouquinho. A gente depois conversa. Evitar desgastes, certo? Se você está muito cansado ou a criança é muito cansada, não é a hora de conversar sobre alguma coisa que aconteceu que você quer, né, ressignificar, ensinar. E por último,
não se culpar. Não se culpa. Tenha autocompaixão. Nós precisamos sim pensar que não somos perfeitos, que somos seres em total desenvolvimento emocional, psicológico, estamos aprendendo a vida toda e não seremos perfeitos até o dia que a gente morrer. A gente não vai ter conseguido ser perfeito. Só depois que a gente morre que a gente fica perfeito para todo mundo, né? Então a gente precisa não se culpar quando der alguma coisa errada. Ensinar a ter autocontrole para a criança é ser exemplo de autocontrole. Então vou repetir os passos para que você depois talvez escreva aí na sua casa e ressignifique muitas coisas para vocês. Então primeiro, deixa eu voltar aqui que eu fui anotando para não esquecer, né? Uma sequência. Então você vai ter que assumir os seus sentimentos naquele momento, aquilo que está acontecendo. Segundo, respirar fundo. Terceiro, se afastar do momento da tensão. Quarto, empatia, se colocar no lugar do outro para ver por que aquilo aconteceu. 5, evitar o confronto no momento da tensão. Enquanto você não se acalmar, a criança não se acalmar, não é hora de conversar. 6, pensar numa rotina flexível e saudável para evitar o desgaste, que é o 7. 8, não se culpar. Tentar melhorar sempre. Se você quiser que eu fale sobre algum item mais específico numa próxima live ou um post, pode colocar aqui nos comentários. Nathalie, fala para mim um pouquinho mais sobre como evitar desgastes, dê dicas de como estimular uma rotina flexível e saudável. Eu estou aqui para poder ajudar vocês e buscar aí as ferramentas da disciplina positiva e propor para que vocês coloquem elas em prática. Um grande beijo para vocês, ótima sexta-feira! E a gente se vê amanhã de novo, claro, na live da madrugada. Um beijo para vocês, tchau, tchau!